nós vamos falar de assuntos nacionais, assuntos de abrangência nacional, mas também vamos falar de questões locais nossas aí, vamos debater em cima disso. E também vamos ter alguns assuntos, digamos assim, assuntos da subcelebridades, fofocas e outros babados da cultura e de outros personagens do nosso país. Vamos começar então com um assunto que é um assunto bem... Ele é polêmico, ele foi notícia nos últimos dias, a questão lá da UNB, da Universidade de Brasília, né? Eu queria a opinião de vocês. Para quem não pegou a notícia ou quem não ficou sabendo, a Universidade de Brasília expulsou aí 15 alunos que fraudaram o sistema de cotas, né? Ou seja, eles não eram cotistas ou não estavam dentro dos parâmetros para se tornarem cotistas e acabaram se utilizando desse mecanismo, né, para poder estudar na universidade. Parece que teve gente até que chegou a concluir a graduação lá, né? Então foi bem polêmico isso, chamou muita atenção, saiu na mídia nos últimos dias. Então eu queria ouvir a opinião de você sobre isso, porque é um assunto que é bem polêmico, essa questão das cotas. Queria começar com o Olivan. Qual a tua opinião sobre isso, Olivan? O que tu achou dessa situação lá na UNB? E é uma situação que parece, a gente não tem essa informação com mais detalhes, mas parece que ela se repete em vários estados. Eu acho que em praticamente todos os estados aqui no Rio Grande do Sul, certamente tem gente que se utiliza desse sistema de cotas, ou se diz negro, sem ser na realidade, para poder ingressar na universidade de maneira mais fácil. O que tu acha disso? Na verdade isso acontece há muito tempo, né? Porque resolveram tomar uma medida agora. Aqui na USP também, né? A primeira expulsão que teve de um jovem acusado de fraudar cotas do curso de Relações Internacionais, né? Eu passei a foto, tem uma foto dele aqui, o cara é um cara de modelo, né? O cara, você vê claramente que ele não tem o perfil para cotas. Porém, eu não sei qual que é a condição da pessoa chegar lá e se declarar, né? Não tem nenhuma comprovação, não tem nada, e a fraude é muito fácil. Eu acho que deveria, na verdade, a questão de cota é uma coisa justa, né? Porém, como esse país ele demora muito e não tem muita investigação em cima disso, não tem muita penalidade para as pessoas que falam isso, eu acho que a cota deveria ser por questão de renda, né? Se fosse por questão de renda, inclusive já incluiria já os negros, né? Infelizmente, a questão de renda dos negros é muito ruim aqui no Brasil. Eu acho que eliminaria e seria muito mais fácil de investigar, né? Se a pessoa está fazendo fraude ou não. Fraude vai ter. Isso aqui, que nem eu dou R$600 aqui do auxílio emergencial, tem. Mas acho que é uma forma muito mais fácil de evitar tipo de fraude, né? Mas é uma coisa muito antiga, só que as punições são poucas, né? E demoradas, né? Você falou agora que o cara concluiu o curso, só Sim. Agora tomar alguma providência, né? Na realidade, Oliver, até eu vou ler um pedaço da notícia aqui. O processo ele teve início em 2017, então nós estamos falando aí 18, 19, 23 anos no mínimo que estava rolando essa situação, né, lá na Universidade de Brasília, quando a instituição recebeu denúncia de fraude na utilização da política de cotas raciais por parte de 100 estudantes. 100 estudantes estavam fraudando, se dizendo cotistas, sem na realidade ter direito a cursar a universidade, né? Então foi aberta uma sindicância e agora se chegou a essa expulsão de 15 estudantes, que são do curso de Direito, 4 do curso de Direito, 4 de Medicina, 3 de Ciências Sociais, Letras Francês, Ciência da Computação, Engenharia de Software e Medicina Veterinária, cada um com uma dessas graduações, né? Isso é um negócio muito polêmico e muito delicado, né, Wagner? Essa questão aí das cotas, do acesso das minorias à universidade, dessa garantia de tentar terminar aí com diferenças do passado, questões de racismo, questão de discriminação, né, Wagner? Qual é a tua opinião sobre essa situação? Tem duas situações, né?
essa questão das cotas em si, ela a gente sabe, né, que é uma necessidade que existe. E se eu for lembrar, eu fiz 2 cursos de graduação, pouquíssimos negros estavam na minha sala, né, nesses 2 cursos que eu fiz. Mas ao mesmo tempo, criar um esquema de cotas é meio para maquiar o negócio, né? Infelizmente, porque eles querem que aos poucos os negros apareçam com mais frequência na universidade. E talvez com as bolsas, com todas as coisas que acontecem, acaba surgindo, mas não resolve a situação, né? O que resolveria a situação, eu acho que o ensino fundamental fosse igual para todos. Então, mesmo a pessoa sendo pobre, morando numa favela, sendo ela de que raça for, se ela for negra ou não for, ela vai ter o mesmo ensino. Então, ela vai disputar na mesma condição essa questão final. Apesar de que a gente sabe, né, que às vezes a pessoa olha um negro com uma outra forma, né? Olha o negro com um carro importado e diz, ele não é um médico, ele não é um professor, ele é um jogador de futebol famoso, provavelmente, um pagodeiro. Existe um preconceito, né, na sociedade. Aí, a questão da fraude, eu me lembro que quando eu fiz a primeira graduação na Universidade do Vale do Itajaí, eu fui bolsista do artigo 170, que é uma lei estadual que dava bolsa, um percentual, acho que de 50% máximo. E eu ficava sabendo de muitas fraudes que aconteciam, que as pessoas diziam que pagavam um aluguel, mas na verdade moravam com os pais ajudavam, e mentiam, escondiam coisas. Então, assim, essa fraude existe, mas quando cai numa situação racial, assusta, né? Porque a fraude financeira, dizendo que tu não tem uma renda que você tem, talvez assim, eles não vão descobrir, eles não vão atrás. Mas o negro, você vê no rosto da pessoa se ela é negra ou não, né? E aí Sim. Eu lembro daquele cidadão, eu não lembro que estado que foi uma matéria, inclusive, do Fantástico, se eu não me engano, mas eu acho que é de Juiz de Fora. Ele passou no concurso para técnico do INSS. Trabalhou, e ele tinha, assim, claramente, assim, ele fez uma foto, uma maquiagem, e aí ele disse verão, e daí ele estava mais bronzeado, mas claramente nos outros documentos ele era branco. Então, assim, é muita cara de pau, né? É muita vontade de fraudar um negócio, assim. É uma coisa é uma pessoa sem escrúpulos, com certeza. Sim. O Olivan tocou por cima. Fala, Olivan. Não, aí depois essa pessoa que faz a fraude, depois vai lá e fica reclamando de cota, isso aqui, não sei o quê, mas chega lá, o cara quer, né? Sim. Fraudando ainda, o cara quer. Então, é complicado. O Olivan tocou no assunto que eu acho que é o cerne dessa questão aí das cotas, né? Eu acho que as cotas deveriam ser por questões de renda mesmo, não por tom da pele, porque se a gente chegar à conclusão que por terem sido excluídos ou por terem sido discriminados ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, né, a questão do negro, né, a grande maioria das pessoas de baixa renda tem a pele negra. Se tu faz pela baixa renda, o acesso de cotas pela baixa renda, tu já está contemplando essa discrepância, podemos dizer assim. E, inclusive, tu também está fazendo justiça para aquelas pessoas que não são negras e que têm poder aquisitivo muito pequeno, que estão aí também passando por necessidades e por não serem negras não teriam direito a esse acesso à universidade, esse acesso à educação. Mas essa é uma discussão que realmente é muito difícil, ela é muito polêmica, ela envolve muitas situações delicadas, né, podemos dizer assim, mas que permite situações como essa que a gente está vendo na UNB, né, de pessoas fraudando, de pessoas se utilizando desses artifícios. Por exemplo, eu sou um rapaz aqui, vocês estão vendo, eu não sou branco, eu sou café com leite, podemos dizer assim, né?
eu poderia chegar lá e dizer que eu tenho descendência negra e tentar entrar com uma cota, né? Entrar com uma cota na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que é uma universidade muito difícil de entrar. A URGS aqui, o vestibular para a URGS é um dos mais difíceis do país, que é uma bela universidade que a gente tem aqui em Porto Alegre. Então eu poderia me fazer utilizar desse meu tom de pele um pouquinho mais, digamos assim, amarronzado para dizer que eu sou negro e utilizar essas cotas. Então é muito, muito interessante e muito delicado esse tipo de debate, né? Mas eu acho que é necessário sim se abrir esse debate, reabrir essa situação, para que não possa se ocorrer situações como essa na UNB, né? Vocês acham? Eu gostaria de saber também se as pessoas cometem esse tipo de fraude, teria algum dispositivo que, quando chegar no mercado de trabalho, ele fique negativado, né? A empresa não aceita, as empresas sérias não aceitam uma pessoa dessa, né? Se ela é capaz de fazer isso, imagina dentro de uma empresa o que ela vai fazer, né? Exatamente. Teria que ter alguma coisa, né? Não só a expulsão, mas uma declaração falsa, né? Que não é que tem o direito a essa cota, né? Devia ter um dispositivo assim para, quando entrar no mercado, sofrer alguma punição, né? Eu acho assim que tem que existir situações aí de defesa das minorias, de reparações de erros históricos, mas tem que ser muito bem elaboradas essas políticas, né? E também se evitar que, de repente, o remédio acabe sendo dado em excesso e acaba se causando um problema maior do que o seu problema original, né? A gente pode estar falando das cotas da UNB, a gente pode lembrar aí, entrando já num outro assunto, na questão do próprio comentarista, o Narlock, lá da CNN, que foi demitido essa semana por ter feito um comentário realmente polêmico sobre a questão da doação de sangue pelos gays, homens gays, né? Pelos homens gays. Ele fez uma declaração muito polêmica dizendo que os homens gays são promíscuos, enfim, ele disse isso e realmente foi uma declaração torta e realmente isso acabou custando a cabeça dele, mas ele quis dizer também, ele falou sobre a questão da opção sexual, né? E isso acabou gerando muita polêmica, porque na comunidade LGBT eles não aceitam essa expressão, opção sexual. Eles dizem que a pessoa já nasce, né, com gay, já nasce o homem gay, mulher lésbica, enfim, já é de nascença essa situação. Não sei se vocês querem comentar em cima disso, Wagner, tem alguma opinião sobre essa questão da demissão lá do Narlock, da CNN? Eu fiz questão de assistir, né, a fala do Leandro Narlock, e assim, na minha opinião, não achei nada demais, mas ao mesmo tempo, no momento que a gente vive, falar de opção e não falar de orientação sexual, uma coisa que está tão difundida, né? É tão fácil usar uma palavra diferente, e ele citou pesquisa que fala que ele falou em percentual 20% ou 25% dos homens homossexuais têm essa promiscuidade e acabam pegando AIDS e tal. Para ele comentar essa situação, ele não precisava ter falado disso, assim. Então, sim. Eu não estou falando do politicamente correto, mas ele poderia usado de uma outra forma, né? Talvez dito, talvez as pessoas que estavam barrando isso pensam dessa forma porque existem pesquisas, sabe, assim, ele falou meio de forma bem afirmativa, né? O jornalista, ele se coloca num outro plano, né? Hoje a gente vive um mundo muito de opinião, né? As pessoas querem dar opinião sobre todas as coisas. Então ele pega uma informação e coloca meio como opinião dele, mas às vezes não é. Se for pensar no meio acadêmico, né? Como a gente faz um TCC, um artigo, a gente não tem a propriedade para falar as coisas. A gente sempre tem que dizer, segundo Olivan, a situação é essa. Segundo Nelson Dutra, a situação é essa. Sabe? Então ele poderia ter passado por uma terceira pessoa e pronto, mas ele meio que chamou para ele a responsabilidade. Acho que esse que foi o grande erro dele. Ou ele oculta a situação que não precisava ser falada, né?
ele só citava o que aconteceu, ou ele simplesmente passa a responsabilidade citando as fontes. Eu acho que era muito mais fácil. Olivan, tá mais difícil de fazer jornalismo, cara, com todas essas questões aí envolvendo digamos, essa censura branca. Assim, na verdade, o que ele falou sobre opção sexual e orientação, realmente, eu cometeria, acho, o mesmo erro, porque eu realmente teria trocado... Alô? O Olivan não tá... Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, tá ouvindo aqui. Oi, Olivan, tá dando um corte na tua... Acho que agora sim, agora parece que voltou. Agora sim? Voltou? Tá. Então, na verdade, acho que agora sim. Esse tipo de diferenciação entre opção sexual e orientação, eu acho que eu também teria cometido o mesmo erro. Também eu não tinha realmente me focado nessa questão, mas eu acho que isso é o de menos. Na verdade, o que ele falou, os jornalistas estão começando a levar papo de boteco a sério. Papo de, sabe, você tá na mesa de boteco, começa a falar besteira, sempre sai alguma coisinha, não sei o quê, tem sempre aquele preconceito enraizado, que às vezes vem coisas assim de lá atrás, de família, de amigos, tudo. Só que as pessoas têm que ser profissionais, e isso não está acontecendo. Tá colocando opiniões assim que muitas vezes pode escambar para uma coisa ruim, né? Bom, temos aí vários exemplos na política. As pessoas falam o que vem na cabeça. Não é assim que funciona. E ele tem que entender que promiscuidade, na verdade, é o que está acontecendo na política. Eu acho que promíscuo, uma pessoa promíscua, é pior, é um corrupto. Para mim, promíscuo é um corrupto, é um ladrão, é um mentiroso, que mente com a população. O que ela faz entre quatro paredes, se ela faz com 5 pessoas, 6, vai vir uma vacina e agora vou, sei lá, o cara vai querer fazer o que quiser, é o problema dele. O problema dele, ele não tem que ficar, porque é promíscuo e essas pessoas têm que ser controladas. Isso é absurdo. Tem que ser controlado outro tipo de promiscuidade que está acontecendo hoje no Brasil. E isso é o mais importante do que ficar cuidando da vida dos outros. E realmente o que pegou o comentário dele foi esse. Eu acho que essas... Até o Olivan Narlock, ele comenta aqui, até na matéria que ele fala: admitiu que gostaria de ter se expressado melhor em sua fala sobre relacionar homossexuais com promiscuidade e HIV. Embora defenda que ela não estivesse errada, a ideia dele, né? Abre aspas, acho que meu comentário poderia ter sido mais preciso. Como comunicador, preciso me preocupar não só com o que eu digo, mas com o que as pessoas recebem. Poderia ter antecipado essa reação. Isso é uma coisa que a gente aprende, acho que no primeiro semestre da faculdade de jornalismo, né? Não é o que tu fala, é o que o outro entende, né? Então, talvez ele não tivesse se dado conta que uma declaração dessa, por mais que ele tivesse uma outra intenção, poderia soar como preconceito, né? Então... Então, aquela cultura hoje em dia de redes sociais, né? A cultura de redes sociais, né? A gente tem uma opinião, não importa que você prejudique outra pessoa, eu vou falar mesmo, e isso acaba gerando uma onda assim que não tem fim, né? Esse negócio de redes sociais assim, realmente não cabe no jornalismo profissional, né? A comunicação, a palavra comunicação vem do termo no latim comunicare, que significa compartilhar. E então isso quer dizer que você quer compartilhar algo com alguém, você quer compartilhar a mesma coisa. Você tem um pedaço de pão, você quer dar pão para outra pessoa. Então não adianta você querer falar uma coisa e a pessoa entender outra. O comunicador, ele tem que ter essa preocupação. Aquele ditado que diz: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende, é errado. Se eu quero me comunicar, eu tenho que me preocupar com o que o outro entendeu. Então eu tenho que saber que pessoas que vão me ouvir, né? Que tipo de pessoas, analisar todas as influências que ela tem, todas as coisas, para saber de que forma que ela vai interpretar aquilo.
E daí, juntando com o que o Olivan falou agora, em tempos de redes sociais, esse compartilhar é só um clicar e passar para frente. Então ele vê, parece que a gente vê alguma coisa bonita no Google, a gente vê alguma coisa bonita num site de notícias ou na rede social mesmo, a gente só vê mais ou menos, já compartilha, nem se aprofunda no negócio, né? Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que olhar e ver todos os pontos e se concorda com todos os pontos, porque ele simplesmente fez isso. Ele, a pesquisa falou isso e pimba. Se a pesquisa, eu tenho minha base, pimba, vou passar para frente. Mas não é assim, né? Tem que analisar. A promiscuidade não está só nos homossexuais, a promiscuidade também está nos heterossexuais. Né? Tem muitos idosos que estão se contaminando com AIDS porque tem uma vida sexual mais ativa nos últimos anos. Não é mais, parece uma coisa bem antiga essa análise dele, na verdade. Ele parou no tempo, né? Uma coisa de idade média, né? Na verdade. Inclusive, tem muita promiscuidade entre os pseudo-conservadores, né? A gente fala conservadores, temente a Deus, aos bons costumes, família. Mas tem muita gente, eu já vi matérias aqui o Roberto Cabrini, né? Acho que fez umas 2 ou 3 matérias, com travestis que fazem ponta numa avenida aqui em São Paulo. E se você, ele entrevistando, e se você deixar a câmera parada lá, nas noites de maior movimento, são carrões importados, de doutores, casados, né, com bons empregos, vão lá e entra 2, 3 travestis dentro do carro. Então, sim. E aí? Quem é o promíscuo aí? Então, né? O cara que se diz conservador, costume, então é hipocrisia. Então, não sei, é complicado. Esse papo desse pessoal aí que está sempre jogando preconceito na mídia, é bem complicado. Não pega. Não, também a mim não engana. Os outros podem enganar, mas a mim não engana. Tem um amigo meu que é homossexual assumido, ele é casado com um rapaz e tudo. E recentemente ele botou nas redes sociais assim: ok, querem acabar com os gays, mas com quem que os homens casados vão sair escondido então? Pois é. Boa, muito boa. Teve o caso também, a gente está falando dessa questão das minorias, das minorias que ganham voz, né, na sociedade, e tem toda uma questão envolvendo como se falar dessas minorias, né? Teve a questão também do time de futebol americano, o Washington Redskins, um dos mais tradicionais lá da NFL, que é a Liga de Futebol Americano, a Liga de Futebol Norte-Americano, que vai mudar de nome também por uma questão envolvendo preconceito, ou suposto racismo. Eles não vão se chamar mais o Washington Redskins, principalmente pela expressão Redskins, que em tradução, pele vermelha, que são os índios, né, que viviam nos Estados Unidos, ou ainda vivem nos Estados Unidos, são chamados de pele vermelha, que para eles lá é uma expressão pejorativa. É o verdadeiro americano, mas para eles é uma expressão pejorativa tu chamá-los de peles vermelhas, né? Seria mais ou menos como chamar aqui, sei lá, no racismo brasileiro, chamar de negro e o negro se sentir ofendido. Então o clube, a diretoria do clube já está programando aí, já está articulando para mudar de nome, mudar de logotipo. Inclusive o logotipo do Washington Redskins é a figura de um índio pele vermelha, né? Então eles estão mudando, e isso diz que esse sentimento de mudança e de negatividade em relação ao nome já vinha nos últimos anos, mas agora quando aconteceu lá a situação do George Floyd nos Estados Unidos, parece que aflorou isso aí ainda mais, e agora eles resolveram dar de nome o time. Então, o que vocês acham disso aí? Realmente acho que é correto a mudança do nome? Até que ponto se faz necessário mudar o nome do time por conta de uma possível expressão racista no nome do clube? Hein, Olivan? Olha, na verdade eu pensei que era uma homenagem, né? Tipo, somos guerreiros como índios, né? Eu não vejo nada demais nisso. Eu fui pesquisar, e inclusive eu vi um comentário do Luiz Megali na Band News FM ontem sobre isso, e ele falou dessa pesquisa, uma pesquisa do Washington Post,
no dia 19 de maio. Que 90% dos nativos americanos, como eles chamam lá os indígenas, os nativos americanos, não se sentem ofendidos por isso. Não ligam para isso, falam que é besteira. Então, quem está pedindo esse tipo de troca? Realmente são ativistas, porque os próprios índios mesmo não estão ligando para isso. Até que a matéria fala assim, o processo de troca existe há bastante tempo. Torcedores, patrocinadores e a comunidade do esporte pressionavam para a mudança. A situação ganhou ainda mais força a partir da onda de manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, depois da morte de George Floyd. O Redskins já foi protagonista de outra situação de luta contra o racismo. No mês passado, a estátua de um antigo dono do clube, considerado racista, foi retirada do estádio, onde atuou durante vários anos. Então, essa é uma situação que está ocorrendo lá em Wagner. Qual é a tua opinião sobre esse caso lá do Washington Redskins? Parece que é uma pressão financeira também, né? Você falou dos patrocinadores mesmo, né? Um pouco da sociedade, é claro, com essa situação envolvendo o ex-presidente. Mas dos patrocinadores parece que eles perderam alguns milhões, né, de patrocínios, forçando um pouco essa questão dessa mudança, e o dono do clube teria batido o pé e dito que não, e iria manter o nome, mas eu acho que em algum momento a questão financeira pesou mais forte que essa questão ideal. E o que me chamou a atenção na minha pesquisa foi que eles estão pensando em utilizar um nome para homenagear a questão dos negros, né? Esse novo nome. Eles estão chamando de Red Tails, que seriam os negros que usavam aviões que tinham uma cauda vermelha, pintada de vermelho na parte traseira, e eles queriam homenagear porque eles lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então seria uma forma de sair do pele vermelha, manter um pouco de cor e de repente da identidade do clube, e ao mesmo tempo homenagear os negros nessa questão na mesma tacada, assim, né? Não sei se esse vai ser o nome mesmo, né? Mas quem sabe resolve um pouco dessa situação. Olivan, vivemos uma ditadura do politicamente correto, cara? Tem alguns pequenos, né, ativistas assim que são bem barulhentos, né, na verdade. E a questão do politicamente correto é complicado, porque é toda uma cultura, né, que você traz lá dos seus descendentes, né. Lógico, tem muita coisa errada que precisa mudar. Agora, por exemplo, essa questão das estátuas, né? E aqui em São Paulo tem a estátua do Monumento aos Bandeirantes, né, ao Borba Gato, né? E Monumento às Bandeiras, que fica lá no Ibirapuera, e tem o do Borba Gato. A homenagem aos bandeirantes, para quem saiu um pouco da aula de estudo de moral e cívica, estudo de moral e cívica, eles falavam que os bandeirantes eram heróis, né? Eram os melhores, sem eles o Brasil não existiria. Mas na verdade depois a gente fica sabendo, né, depois que sai da escola, que eles matavam, escravizavam crianças, mulheres, e arrasavam por onde passavam. Aí é complicado, essas estátuas elas começaram a ser feitas numa época que as pessoas não tinham essa consciência, pouca informação. Eu, particularmente, sou a favor de certas estátuas, de certas figuras, sejam postas em museus. Eu acho que tem pessoas que contribuíram muito mais para o país, que mereceriam e não têm a homenagem que esse pessoal tem. Tirar o que está na rua, eu acho que não, mas a partir de agora tem um pouco mais de cuidado com essas questões históricas, né? Estudar mais um pouco. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem o famoso Minhocão, antigamente chamava Elevado Costa e Silva, né? Costa e Silva, e
que era foi o segundo presidente, né, da ditadura militar. Eu não sei se pode falar ditadura, né, porque hoje em dia tem gente que não aceita esse termo. Regime. Não, eu tô vendo se tem algum comunista aqui embaixo aqui também, pra tirar algum. Então, aí depois mudou na gestão do Fernando Haddad, do PT. Aí mudou para elevar do João Goulart, que foi deposto pelo governo militar. Lógico, tem sempre essa coisa, questão política. Né? Na verdade, nenhum dos dois deveria demolir o Minhocão. O João Goulart acabou com parte do centro de São Paulo. Mas tem toda essa questão aqui que tem que tomar cuidado. Tem a questão também da apropriação cultural, né? Hoje em dia, eu estava vendo uma matéria aqui na Veja lá de uma maquiagem que as mulheres usam por causa da máscara agora, estão pintando, dando mais valor aos olhos, né? E estão fazendo uma maquiagem que imita a feição oriental, né? Que deixa o olho puxado. Estão reclamando que isso é uma apropriação indevida, cultural, porque a pessoa não é oriental e não pode fazer isso. Sinceramente, né? Eu acho que para mim é uma homenagem. Se fosse feio, ninguém estaria na rua, assim, né? Então, muito exagero também nessas partes. Aqui em Porto Alegre teve uma discussão muito ferrenha nos últimos anos, que tem uma rodovia que dá acesso à cidade aqui, que pega a freeway, o pessoal que vem do litoral, que vem de outros estados, ou pega a BR-116, desemboca aqui na entrada de Porto Alegre uma rodovia curta, que vem da Arena do Grêmio até o centro de Porto Alegre, mais ou menos uns 5 quilômetros, talvez um pouco mais, que se chama Castelo Branco, que também foi um dos presidentes do período militar, né? Então teve uma vereadora aqui, se eu não me engano é a Fernanda Melchiona, que hoje é deputada federal pelo PSOL, na época vereadora aqui em Porto Alegre, que entrou com um projeto para mudar o nome da avenida. A avenida deixou de se chamar, e foi aprovada na Câmara de Vereadores, a avenida então deixou de se chamar Castelo Branco para se chamar Legalidade e Democracia. O episódio da legalidade, para quem não sabe, foi aqui nos anos 60, quando Leonel Brizola era o governador do estado do Rio Grande do Sul, que se insurgiu contra o poder executivo de Brasília, enfim, por questões de diferenças políticas. Inclusive, Porto Alegre acabou sendo atacada aí pelas forças militares brasileiras, enfim, o Brizola teve que se esconder nos porões do Palácio Piratini, tem toda uma história, né? Daí ele encampou a Rádio Guaíba, que é uma das principais rádios aqui do Rio Grande do Sul, e ele transmitia do porão do Palácio Piratini via a Rádio Guaíba as suas manifestações ao povo gaúcho na sua briga contra o governo federal. Esse foi o episódio da legalidade nos anos 60 aqui no Rio Grande do Sul. Então foi um fato aí que o pessoal, principalmente da esquerda, saúda muito, né? Que foi uma insurgência do Rio Grande do Sul em relação ao governo federal, e ela quis fazer essa homenagem mudando o nome de Castelo Branco da rodovia para Legalidade e Democracia. Só que todo mundo conhece a rodovia como rodovia Castelo Branco, né? Independente de ter sido o cara lá, da presidente do período militar, da ditadura, enfim, todo mundo conhece como rodovia Castelo Branco. Então, numa hora para outra, mudar o nome de algo que já está instituído, eu concordo com o Olivan, eu acho que é complicado. Por mais que tenha sido... Fala, Olivan. Não, aqui tem a rodovia conhecida também, a rodovia Castelo Branco. E tem também a Avenida dos Bandeirantes. Tem a rodovia dos Bandeirantes. Então, vai mudar uma situação isso, que nem essa. Já era, não tem como mudar. Inclusive, não sei se isso acontece em Santa Catarina, Wagner, tem também a questão envolvendo, aí eu também trago essa discussão aqui para o nosso debate, a questão envolvendo os jesuítas, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 7 povos das missões, que são reduções jesuíticas na região noroeste do estado, que foram construídas pelos jesuítas, mas a gente, cabe lembrar aqui, e aí é uma opinião muito particular minha, os jesuítas, de certa forma, foram responsáveis por dizimar, digamos assim, a cultura indígena, porque afinal de contas eles catequizaram os índios, então eles tiraram dos índios toda a sua cultura, sobre a sua própria religião, seus próprios costumes, para implementar nos índios os costumes jesuítas, né? Então isso é uma discussão também que eu não vejo sendo feita aqui no Rio Grande do Sul, eu só vejo saudando a questão dos jesuítas, que
que trouxeram desenvolvimento, catequizaram, enfim, desenvolveram, levaram conhecimento, mas tem esse outro lado aí, que eles também acabaram com a cultura indígena de certa forma. Em Wagner, em Santa Catarina, temos situações parecidas aí com essa questão das homenagens a pessoas que não deveriam ser homenageadas? Eu só queria resgatar a questão dos bandeirantes. Aqui o pessoal do Brasil inteiro conhece, talvez por causa do Fantástico e tudo mais, o gaúcho Eduardo Bueno, Peninha. Ele fala que os bandeirantes é porque a história do Brasil sempre foi contada muito baseada na capital, né? Então, capital Rio de Janeiro. E aí os paulistas também queriam contar que eles participaram disso. Então, meio que eles inventaram um ídolo, né? Um herói chamado Bandeirante, ou os Bandeirantes de uma forma geral, Borba Gato, todos os demais. Mas, na verdade, é um florear, né? Segundo ele, seria um florear de uma história que não é bem assim. Na verdade, tudo não é bem assim, né? Infelizmente. E aí, sobre as homenagens aqui em Joinville, em especial, para quem não conhece Joinville, Joinville é a maior cidade do estado, né? Não é a capital, mas é a maior cidade. E aqui nós temos o bairro, né? O bairro Costa e Silva. E tem um movimento ali que fala de mudar o nome do bairro, né? Eu acho que isso nunca vai se concretizar, na verdade. Mas o que se concretizou aqui, mas foi há muito tempo atrás, existia uma escola aqui no bairro onde eu moro, que se chamava 31 de março, que é a data ali, né, 31 de março ou 1º de abril, que é a data do golpe militar. E aí depois de um tempo, né, um prefeito mudou o nome para Padre Valente Simeone, que era um padre aqui da igreja aqui do bairro que tinha acabado de falecer fazia pouco tempo, e eles acabaram homenageando, tirando esse nome, né? Essa questão das estátuas por aqui não teve muita manifestação, né? Mas quando você falou sobre os jesuítas, né? Eu lembro da música da Legião Urbana, né? Inclusive tem um disco ali na parede, só que não dá para ver aqui, que fala justamente disso. Né? Ele fala: quem me dera ao menos uma vez, com a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Então, assim, se os índios fossem um povo com armas, né, possivelmente não seriam atacados por bandeirantes, por portugueses ou por jesuítas, né? Eles iam resistir e as pessoas teriam medo de atacá-los, né, se eles fossem fortemente armados e tal. Mas como eram inocentes, eles acabaram sendo enganados, mortos, escravizados. Até fora as armas também, as pestes, né? As doenças, né? Que os europeus trouxeram e dizimaram várias aldeias, né? Tem essa também. Gente, o programa ele tá avançando, a gente não chegou nem na metade da pauta, né? Mas tá bacana, tá rolando. Vamos ver o que a gente consegue ainda debater na noite hoje. Eu queria trazer um outro assunto aqui, que é a questão que daqui a pouco, são 15 para as 9 mais ou menos, daqui a pouco nós vamos ter lá no Maracanã Flamengo e Fluminense, final do Campeonato Carioca, né? Conturbado o Campeonato Carioca, principalmente no que diz respeito aí às transmissões, né? E também o próprio campeonato em meio à pandemia lá no Rio de Janeiro. Lembrando que tem vários estados, o Wagner pode trazer até um panorama lá de Santa Catarina. Parece que em Santa Catarina recomeçou o regional, mas voltaram atrás porque vários jogadores pegaram Covid, né? Então, no Rio de Janeiro está ocorrendo daqui a alguns minutos a final, Flamengo e Fluminense. Só que o Bolsonaro, há algumas semanas, editou uma medida provisória que deu direito aos clubes de ter o total poder nas transmissões nos quais são mandantes, né? Então, no caso, o Flamengo e o Vasco fizeram esse movimento, montaram uma reunião com o Bolsonaro lá em Brasília para pedir que ele editasse essa medida provisória. Ele editou, liberou, porque o Bolsonaro nitidamente é contra a Globo, que detém os direitos de transmissão em todo o país, dos regionais e do Brasileirão e das principais competições. Então, o Flamengo ficou livre para poder fazer a sua transmissão ou negociar a sua transmissão. O que o Flamengo fez? Ele, para essa final, ele negociou com o SBT, com o Silvio Santos, que vai transmitir de maneira exclusiva, daqui a pouco, a final do Campeonato Carioca, com pompa e circunstância
e abocanhando uma bela audiência. Qual a opinião de você sobre essa MP do futebol? É o fim da escravidão dos clubes com a Rede Globo? Como é que fica? Vocês têm uma noção assim do que pode acontecer daqui para frente nessa relação dos clubes com os veículos de comunicação? Hein, Olivan? Olha, na verdade, o presidente do Flamengo e do Vasco, né, estiveram presentes na posse do novo ministro das Comunicações, que é o Fábio Faria, né? Ele é gente do coincidência, né? Não, é só coincidência. Não estou indicando nada, mas tudo bem. O que me deixou assim meio preocupado foi a criação de canais próprios de transmissão. Acho que foi. Por exemplo, o jogo vai ser transmitido hoje pelo SBT. O canal do Fluminense vai ter um canal, né? Vai TV e a jogo. Oi? Tem o Fluminense tem a Flu TV e o Flamengo a Flá TV. Só que o Fluminense não tem direito a transmitir hoje. Hoje quem tem direito a transmitir é quem é o mandante do jogo, que é o Flamengo. Então vai ter a transmissão no SBT, em rede aberta, e a Flá TV também vai fazer uma transmissão no YouTube. E essa transmissão pelo YouTube está gerando, assim, são muitas pessoas que assistem, né? Então, coisa tá... O que eu vi lá, a audiência é enorme, né? O problema de criar canais de transmissões próprios, eu acho que é mais, na opinião, depois do opinião sobre a SBT e a Globo, essa briga toda, eu vou deixar pro Wagner. Eu só queria falar sobre essa criação de canais exclusivos de times. Isso não vai dar certo. Na minha opinião, não vai dar certo. Teve o jogo aqui teve uma transmissão do Fluminense, o locutor, a equipe é do Fluminense. Não falaram, pelo menos no primeiro tempo, o nome dos jogadores, né, do Flamengo. E isso vai virar, se cada time fizer um canal próprio, isso daí vai virar uma bolha e vai começar a ter confusão. O cara vai poder xingar o time adversário e ele não vai, ele vai começar a falar, foi falta, juiz não sei o que, não sei o que lá, vai começar a xingar. Aí vai entrar naquele bate-papo gente do time adversário e vão começar a brigar lá. Aí depois, no final da transmissão, aí vai começar toda uma briga, eu acho que a violência, as coisas de discussão de futebol, acho que vai piorar. Nesse caso, assim, dessas bolhas de time, eu acho que a coisa vai pegar, vai virar uma zona, pra falar a verdade. Não vejo isso com muito bons olhos, não. Sim. E aí, Wagner? O Olivan me colocou para falar sobre emissoras, né? Mas eu só queria falar antes sobre essa questão que me preocupa, se ele se preocupa com essa situação de ter uma coisa do time, né? Daí ficar não comemorar o gol adversário, aquela coisa toda. Acho que no Rio Grande do Sul acontece muito disso também, né? Mas a questão eu me preocupo com a questão financeira mesmo, porque provavelmente alguém vai se dar melhor nessa situação, né? Não sei se os clubes maiores vão ter mais condições de negociar, ou se os clubes menores vão ter, porque que interesse que o cara tem de transmitir um jogo de um pequeno? Ele vai abrir negociação com o pequeno? Hoje você contrata um pacote de assinatura do campeonato, você assiste todos os jogos do teu time. Talvez vai correr o risco de você não ter essa possibilidade de assistir. Eu quero deixar andar um pouco isso para ver como é que vai ficar o retorno financeiro de toda essa situação, né? Não sei como é que vai ser, os clubes vão começar a cobrar para passar no YouTube, eles vão achar mais... Então vai ficar meio esquisito mesmo, né? A torcida talvez vai ficar um pouco mais afastada ou vai se aproximar mais, eu queria esperar. Agora, sobre emissora, eu assisti um pouco do jogo na Flu TV, quando o Fluminense ganhou a Taça Rio. Não dá para comparar, né? A Globo, a gente fala isso nos bastidores sobre jornalismo, né? Eu, o Nelson e o Olivan. No esporte também, né? A Globo tem milhares de câmeras e tem uma cobertura completíssima, né? O SBT não tem
essa habilidade, essa veia de esporte, talvez eles me surpreendam no jogo de logo mais. Mas assim, a Globo está muito mais preparada para essa situação. Eu não estou defendendo a Globo de forma alguma, né? Mas eu vejo que aquela história de Globo lixo, de ódio pela Globo, acaba fazendo as pessoas comemorarem uma coisa incerta, que eu não sei como é que vai ser no futuro, se vai ser melhor ou pior. Sim. Na realidade, é uma situação que ela é nova para todo mundo. Mas uma coisa me parece que se fazia necessária, é se democratizar as transmissões de TV, que os clubes ficavam extremamente reféns economicamente por parte da Rede Globo, porque muitos clubes já, por ser mal geridos, né, ser mal geridos, muitos clubes, a maioria, né, não tem boas administrações, estão sempre no vermelho, eles pegavam cotas antecipadas da Rede Globo, de 2, 3 campeonatos para frente, né? E isso acabava tornando os clubes ainda mais reféns da Globo. A Globo decidia o horário que ia botar o jogo, o dia que ia botar o jogo. Então, aquela história de jogo às 10 da noite, né? Eu sou torcedor, eu frequento o estádio, sou colorado, estou sempre no Beira-Rio. É inadmissível no inverno do Rio Grande do Sul, que é rigoroso, tu botar um jogo numa quarta-feira, 10 horas da noite, com temperatura de 5 graus, 4 graus. É um absurdo. Aqueles jogos de domingo, meio-dia também, né? Jogos de domingo ao meio-dia em pleno verão, é um absurdo isso. E a gente via com frequência e a Globo mandava e não tinha o que fazer. Tem que transmitir domingo às 11 da manhã, tem que transmitir porque a Globo tá mandando e já pagou, inclusive já pegou esse dinheiro e já gastou. Então tem que passar. Quarta-feira à noite, o jogo termina às 11h30, tudo, o metrô fecha meia-noite, o pessoal sai correndo lá, eles nem conseguem pegar o metrô para trabalhar 5 horas da manhã no dia seguinte. Então, exatamente, Oliver. Então aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Beira-Rio, que é o estádio do Inter, o qual eu frequento aqui, ele não fica perto do metrô, né? A pessoa ainda vai ter que pegar um Uber ou vai ter que pegar um ônibus até o centro de Porto Alegre para poder pegar o metrô para ir para a sua localidade. Sendo que o metrô aqui de Porto Alegre, ele fecha às 11h30. Ele não fecha nem meia-noite, ele fecha às 11h30. Em dias de jogos da dupla Grenal nas quartas à noite, se há um acordo de cavalheiros para o metrô ir até meia-noite e meia, por exemplo, né? Mas mesmo assim é complicado, né? Então tu imagina num jogo numa quarta-feira 10 da noite, com 4 graus de temperatura, tu querer levar 30, 40 mil torcedores ao estádio? Não leva, é muito difícil. E por conta da ditadura da novela, né? Então talvez essa MP ela venha para tentar resolver essa questão. Não sei, concordo com o Wagner, não sei se isso vai ser a solução. Acho que é bom a gente observar a partir de hoje, né, com essa questão do SBT transmitindo, o Flamengo ter vendido uma cota para o SBT, enfim, a gente ver como é que vai ficar a partir do jogo. É agora às 9 horas. Aí também, outro horário também que eu... E aí, talvez que não tem público, né? Como essa, né? Público. Porque além da novela, tinha a época do Big Brother também, né? Que tinha que esperar alguma coisa importante, às vezes uma eliminação de Big Brother, e o SBT vai querer combater a novela das 9, provavelmente. Não, inclusive, eu estava até comentando com a minha esposa aqui, eu estava assistindo há pouco a TV, a Globo colocou chamadas extras no dia de hoje, dizendo que a novela vai ter um capítulo especial e depois vai ter um filme especial. Depois da novela ainda vai ter um filme, que eu não sei qual é, eu não vi a chamada, mas diz que é um filme especial. Então a Globo está acusando de certa forma o golpe, porque sabe que vai ter uma audiência monstra essa transmissão do SBT, porque é Flamengo, porque é Fluminense, né? Final de campeonato, né? Então a Globo está tentando rebater para tentar não perder tanta audiência, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Recentemente, alguém me fez relembrar que o futebol do final de semana não era domingo, mas a Globo que mudou isso. Né? Agora o futebol é o domingo, antes era no sábado. O que acontecia? Domingo é aquela briga, né? Gugu e Faustão, e o Gugu tava ganhando o negócio. E aí eles disseram, não, vamos botar um futebol no domingo ali para combater, que futebol não tem quem ganhe. E essa que foi a solução. Essas mudanças, às vezes, nem sempre são boas, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. A partir de hoje, então... E o SBT, acho que vai colocar o jogo só depois do Roda Jequiti, né? Que é a novela deles. Né? Vai ficar piscando Jequiti assim, na hora do gol e tá.
E Quem vai ser o locutor do jogo? O Ratinho? Parece que a transmissão é com narração do Silvio Santos, comentário de Ratinho e reportagem de Celso Portiolli. E a Maísa vai fazer os depoimentos de gol atrás da goleira. A Maísa. Eles estão falando no Theo José, parece que vai narrar. O Theo José, parece que é o Theo José que eles contrataram para essa partida. O SBT que não tem muita tradição em transmissões esportivas, né? Mas foi uma sacada de marketing do Silvio Santos, assim como ele já havia feito naquela final da Copa João Avelange, em 2001, que ele também comprou os direitos da final e fez a final entre Vasco e São Caetano, com transmissão desse... Não foi isso que ele fez. Ele pegou e patrocinou o Vasco na final contra o São Caetano. A Globo transmitiu a final, mas ele patrocinou o Vasco. Então o Vasco entrou em campo com o logotipo do SBT. E a Globo transmitiu, tendo que mostrar todo momento. O Eurico Miranda fala que na verdade nem teve patrocínio, ele colocou só para provocar a Globo. Provocar a Globo. Foi de graça. Não sei se é verdade. Tem razão, Wagner, tem razão. Gente, nós estamos avançando no programa, hoje, né? Já estamos aí, mas tem vários assuntos, né? Com certeza. Com certeza. Mas o Brasileirão é da Globo, viu? Parece que não tem como tirar da Globo o Brasileirão nesse momento, pelo menos. Os regionais é que tem essa questão aí. Não sei como é que vai ficar a questão da MP, se ela vai à votação nas próximas semanas. A MP normalmente ela tem um prazo de validade aí, se não me engano, de 90 dias, né? Então não sei como é que vai ficar essa questão dessa discussão em Brasília, se vão derrubar. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, né? Gente, vamos para as notícias regionais, né? Vamos lá. Então, a partir de hoje, nosso programa, cada um de nós vai trazer uma notícia do seu estado para poder debater com os outros colegas, né? Eu queria começar falando aqui do Rio Grande do Sul com a questão do combate ao Covid, né? A gente está aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite criou um sistema que depois foi adotado por São Paulo e outros estados também estão aderindo, que é um sistema de bandeiras, né? Então, existe a bandeira amarela, a bandeira laranja, a bandeira vermelha e a bandeira preta, em graus aí digamos assim, de abrangência do Covid, né? De percepção do Covid, de falta de estrutura, enfim, vai se dando cor para a bandeira. O Rio Grande do Sul está no processo crescente dentro desse sistema de bandeiras, desde que foi instituído, e hoje mais da metade do estado já está com a bandeira vermelha, que é risco alto de contágio do Covid. Risco alto. Sendo que essas são 20 regiões, o estado do Rio Grande do Sul foi fatiado em 20 regiões, 10 regiões estão em bandeira vermelha e as outras 10 estão em laranja. Essas 10 que estão em vermelho representam aí praticamente 75% da população gaúcha. Então são as regiões mais populosas que estão em bandeira vermelha. Só que o que a gente tem visto nas últimas semanas é um afrouxamento dessa postura do governador de ser mais enérgico nas medidas de restrição e nas medidas de distanciamento social. Pressões em setores da economia, pressões dos clubes de futebol. Então o Gauchão está previsto para retornar na semana que vem, com um Grenal, inclusive, no próximo dia 22, né? Então foi um lobby muito forte por parte da dupla Grenal e por parte da detentora dos direitos de televisão aqui do Campeonato Gaúcho, que é a afiliada da Rede Globo, né, RBS. Fizeram uma pressão muito forte no governador e ele acabou cedendo a Federação Gaúcha, e ele acabou cedendo. E não só em relação a isso, ele também mudou em meio ao jogo aquela história. A regra não se muda quando a bola está rolando, mas ele mudou. Então, ele afrouxou algumas medidas. Então, na bandeira vermelha hoje, alguns segmentos da economia podem atuar que não poderiam. Então, a gente está vendo aqui com o governador Eduardo Leite, nas últimas semanas, uma falta de pulso em relação ao combate ao Covid e cedendo a pressões. Então, isso, na minha opinião, é muito preocupante. Eu acho que, na realidade, ele deveria, então, rever esse sistema dele, ou então isso mostra duas coisas. Que ele, lá no início, esse sistema de bandeiras ele foi mal formatado, pode ter sido isso, porque se ele tem que mudar as regras é porque foi mal formatado, ou então que realmente o governador Eduardo Leite não tem pulso para ceder, para suportar pressões, né? Então tá bem complicada essa questão do Covid aqui no Rio Grande do Sul, e eu queria trazer esse assunto para vocês aí, não sei como é que tá nos estados de vocês, mas aqui a situação tá bem preocupante, gente. E aí, Wagner? São Paulo também sofreu uma pressão muito grande dos empresários, né? O Dória
todos conhecem nacionalmente, ele foi presidente daquele grupo empresarial LID, né? Então ele tem muitos amigos e muitos colegas, né, do empresariado. Ele até foi firme no começo, né? Agora chegou depois de 3 meses, tem que começar uma abertura. Eu estou vendo um gráfico aqui, saiu no Valor Econômico hoje, que diminuiu o número de óbitos de Covid aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, não aqui onde estou, em São Bernardo do Campo, na cidade de São Paulo. E diminuiu um pouco de 8,3% do pico, né? Que teve, mas ainda está lá, está um pouco estacionado, mas desceu um pouco. Eu acho que a abertura foi prematura aqui em São Paulo de algumas coisas. Concordo que é uma situação difícil, você principalmente deixar certos estabelecimentos como bares, restaurantes, também academia de ginástica, mas mais vários restaurantes que lidam mais com aquela coisa de você não tem jeito, se comer e beber, você tem que tirar a máscara. Então, são os lugares mais perigosos de se transmitir uma doença. Porém, a questão é que, pelo que eu vi aqui, a Prefeitura de São Paulo não fez nenhum plano de, pelo menos, isentar de IPTU, de alguma taxa, para esses tipos de comércio, que são os que mais vão sofrer, né? Principalmente o índice de vacância de prédios comerciais aqui em São Paulo, ele é muito grande. Muita gente vai deixar os funcionários trabalhando em casa. Não todos, alguns. E a preocupação não é muito com o imóvel comercial em si, mas o entorno dele, a economia que gera. Restaurantes, bares, salões de beleza, tudo isso é uma economia que gera um prédio comercial com milhares de escritórios juntos, né? Então isso daí é uma bola de neve que ninguém sabe como que vai lidar com isso, né? Não que o home office seja ruim, né? Ele vai, se ele for adotado pelo menos na metade das empresas aqui em São Paulo, o trânsito vai melhorar, a qualidade de vida, a poluição, tudo. Tem essa questão também da economia que gira em torno desses escritórios, desses centros financeiros que tem aqui, mais especificamente da Faria Lima, que é um público de mais de alta renda. Porém, são funcionários de restaurantes, de bares, que muitos foram mandados embora. Então, não sei, é uma coisa bem complicada. Sim. A abertura de bares, restaurantes, eu não sei como está no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, está das 11 aqui não pode abrir. Da tarde. Aí aqui não pode abrir. Aqui não pode abrir. Aqui está até as 5 horas da tarde. Então, happy hour esquece. Sim. E aí, Wagner, como é que está em Santa Catarina essa questão do Covid? Pois é, em Santa Catarina, o governo do estado comemora, né, de certa forma, que é o estado que teria o melhor índice de combate à Covid-19, né? A taxa de letalidade é a menor entre todos os estados, né? A maior taxa seria do Rio de Janeiro. Em comparativo, o Rio de Janeiro teria uma taxa de 8,69, São Paulo 4,78 e Santa Catarina 1,18. Já que a gente está falando aqui do Nelson, Rio Grande do Sul, 2,51. Então eles meio que comemoram esses dados, né? Os óbitos atualizados em Santa Catarina é 569. E aí se você faz um comparativo com a população, né? 569 mortes. Se considerar São Paulo, que tem 18 mil, é uma diferença gigantesca aí, né? E se tu levar em consideração a população, não é o mesmo índice, né? Não é gradual da mesma forma, né? Não é proporcional essa... E daí vários fatores acontecem nesse sentido, talvez até porque Santa Catarina meio que fechou antes e muita gente reclamou a respeito disso. Eu, no meu ponto de vista, achei que o governador poderia ter mudado em algumas situações e melhorado, mas ele meio que conduziu bem essa situação, fechando,
depois abrindo construção civil, depois abrindo tal coisa, e ficando só para o final situações como transporte público e outras atividades, né? Então, assim, tem essa preocupação. Só que na mesma época, deve fazer um pouco mais de um mês que o governador veio aqui para Joinville, inclusive, ele falava, por exemplo, de que o ideal, pelo que eles estudavam do que aconteceu na Europa e na Ásia, é que tivesse 3 unidades de terapia intensiva a cada 10 mil habitantes. Então, Joinville deve ter um número aproximado de 530, 520 mil habitantes, considerando 600 mil habitantes, até pela região toda, né? Teria que ter 180 leitos de UTI, mas não tem metade disso, basicamente. Deve ter algo próximo a isso. E de lá para cá não mudou muita coisa, sabe? Então, se a gente vai chegar nesse número, pelo menos não se demonstrou de que forma chegar nesse número. Tá chegando. Um deputado botou recentemente que o governo do estado conseguiu 45 respiradores nesses últimos tempos, mas ainda não chega naqueles 180 que a gente precisa, porque a gente estava com 90 e pouco até então. Então é uma situação assim que foi feito todo o isolamento, todo o distanciamento, foi abrindo aos poucos, e aí chegou numa situação que imaginava assim, estão fazendo tudo isso para se equipar, né? Porque a questão da vacina vai demorar. Então, assim, para se equipar. Daí se falou em um determinado momento no hospital de campanha em Itajaí, mas aí teve problemas com possíveis falcatruas aí no processo da licitação, e aí desistiram, e aí o governador falou, não, nós temos hospitais em várias regiões do estado, nós vamos, em vez de investir numa coisa temporária, nós vamos investir nesses hospitais, e já conceder uma unidade de terapia intensiva para essas regionais. E aí eu achei até uma ideia interessante nesse sentido, mas não avançou do jeito que precisava. E além de fornecer os respiradores, tem outros equipamentos que fazem parte disso, né? Não são só respiradores. E por último, são os profissionais, né? Precisa ter profissionais que saibam lidar com os equipamentos, precisam ter médicos, enfermeiros e toda aquela situação. Então não é só fornecer os equipamentos também e está resolvido. Não é assim que resolve. E daí, na mesma época que o governador esteve aqui, ele chegou, talvez num modelo parecido com o que o Rio Grande do Sul está fazendo, de ter uma forma de medição, e ele deixou com os municípios tomarem as decisões de fechamento ou de não fechamento conforme essas bandeiras, aí, vamos chamar assim, né? Na época não se falava das bandeiras em si, mas que tinha um monitoramento dessa situação. E aí, na última semana, o prefeito aqui de Joinville, em especial, ele colocou um decreto que idosos, as pessoas, né, acima de 60 anos, não podem circular na cidade, apenas para as questões necessárias, como alimentação, saúde, necessidade de ir num banco, numa lotérica, alguma coisa nesse sentido. E daí tá dando a maior confusão, né? Falaram de ir no shopping, poderia entrar um idoso, mas daí ele receberia uma identificação, um adesivo para dizer que ele era idoso. E, enfim, é uma situação bem constrangedora, assim. Daí falta bom senso dos dois lados, porque os idosos também ficam se manifestando a respeito, não se chega a um consenso, né? Mas o que mais me chamou a atenção do prefeito aqui da cidade, que é um empresário, inclusive, bem nessa época que o governador esteve aqui, ele falou que o governador ele estava propenso a liberar o transporte coletivo no estado, e aí Joinville ia fazer essa liberação, e foi feita a liberação com 60% da capacidade. Em outras cidades é menos, inclusive, Joinville até é um pouco demais. E aí a situação que ele chamou a atenção, assim, que ele queria liberar também os centros de educação infantil. E aí aquilo soou, ele falou assim, porque essas crianças pequenas, os pais precisam trabalhar e não podem deixar a criança sozinha em casa. Crianças maiores até podem ficar sozinhas em casa, mas as menores não. E aí me soou bem assim como um empresário, sabe? O que eu vou querer liberar? Transporte coletivo para o meu funcionário ir trabalhar e o CI para o meu funcionário deixar o filho lá e poder trabalhar. Então, assim, essas pressões que o Nelson falou, acho que da classe empresarial,
ou dele mesmo como empresário pensando, né, para resolver a situação, né, colocar a questão econômica à frente de todo o resto. É verdade. A criança vai para a escola, depois vai para casa dos pais, aí ele espalha a vida para todo mundo. Exatamente. Realmente o pessoal não pensa. Aqui em São Paulo, então, em São Paulo, a taxa de mortes e de infecção pelo coronavírus aumentou muito no interior. E, inclusive, Campinas, Piracicaba estão trazendo muitos pacientes aqui para o hospital de campanha do Ibirapuera. Pacaembu já foi desativado, mas o Ibirapuera está recebendo gente do interior. Sim. A região metropolitana, São Paulo, cidade de São Paulo, está em bandeira amarela, né, Olivan? E os outros que estão em laranja e vermelho, né? Isso, laranja e vermelho, mas dá pro Ribeirão Preto, mesmo. Aquela região. Isso. Aquela região que tá em vermelho. Tá. Inclusive, o hospital de campanha... Tem um dado aqui interessante. O hospital de campanha do Pacaembu, esse que foi desativado, ele recebeu 1.500 pessoas, 99,8% tiveram alta. Então foi uma coisa assim bem... Cada internação custou 15 mil reais, mas isso não importa, né? Não importa, mas é uma taxa alta de pessoas, né? Curadas. Foi pelo menos bom. Que ótima notícia. Wagner, qual é a tua notícia regional aí? A notícia regional, a gente falou na divulgação do programa que a gente ia levar um pouco de humor também, né? É um caso que aconteceu aqui desde o mês passado, estão falando nisso. Joinville, desde os anos 2000, mais ou menos, tem uma companhia de águas, né? A companhia de abastecimento de água e saneamento. Antes era a companhia estadual, né, do governo do estado que tomava conta e foi municipalizado nessa situação. E aí, corre por aí, e aí tem print de mensagens no WhatsApp que um ex-presidente da companhia teria feito um jantar, e esse jantar ele foi para os funcionários, né, da companhia e tal, e são várias pessoas, né, quase 500 pessoas e tal, e aí o interessante é que descobriu-se que não poderia gastar esse dinheiro para esse jantar, que teve a comida, teve refrigerante, teve cerveja, enfim, e aí o Tribunal de Contas do Estado disse não poderia ter gastado, e eles cobraram do ex-presidente esse valor. A notícia estava sendo divulgada em 32 mil reais e tal, mas pela decisão do Tribunal de Contas é algo em torno de 18 mil e alguma coisa. E aí ficou se questionando, né, o que aconteceu. Uma pessoa da companhia de águas teria mandado uma mensagem para todos os funcionários e para eles espalharem para os demais, que teriam feito uma vaquinha para poder ajudar esse ex-presidente a pagar essa conta, né, já que a companhia não pôde pagar, que os funcionários pudessem pagar essa conta. Então cada um contribuiu. Ela mandou uma mensagem e tempos depois ela teria mandado relembrando, olha, é importante, vamos ajudar ele e tal, enfim e tal. E aí a imprensa, de uma forma geral, foi questionar a companhia de águas sobre essa situação, o que eles iriam fazer a respeito disso. E eles falaram que eles só pediram para a funcionária não usar as redes, a comunicação oficial, vamos chamar assim, né, os meios de comunicação ali da companhia, né, que ela usasse uma outra forma de fazer isso, mas que eles não iriam fazer nada. Então, o que um jornalista amigo meu, o Salvador Neto, brinca é que o caso da companhia de águas, ela acabou lavando as mãos para essa situação. Boa. Realmente. Boa. Legal. E aí, Olivan, a tua notícia aí de São Paulo? Então, na verdade, foi uma coisa que chegou há poucas horas antes de começar a live. Tem um grupo aqui de WhatsApp aqui da região, né? De motoqueiros com mochilas de aplicativo de entrega, né?
que você, mesmo você vai no site de compra, no Mercado Livre, você compra uma, né? Isso é fácil. E eles estão entrando nas favelas e pegando droga e fazendo delivery de droga. O cara entra com a mochila lá do Uber Eats, o cara abre a mochila e coloca droga, né? Bom, aí viram isso. Ô, Elivan, é o Uberconha. Uberconha, isso. Bom, chamaram a polícia, né? E o segundo, né? O que a gente recebeu aqui de informação pelo WhatsApp dos moradores, que são os PMs, são os mesmos que fazem lá a ronda, né? Na favela, e são conhecidos, não acontece nada. Então, quer dizer, São Paulo também tem as suas milícias, né? Isso não é uma coisa nova, né? Tem coisas aqui em favelas aqui que tem alguns PMs aqui que controlam, né? Mas tem essa curiosidade que a pandemia trouxe agora, né? É o delivery. Delivery de droga. Delivery de droga. Que coisa. Cada um se vira como pode, né? O problema é a polícia não agir, né? Não fazer nada. Isso é Brasil, né? Isso é Brasil. Gente, vamos para o nosso último assunto, que é o babado da semana, né? Então é aquele assunto excêntrico que a gente vai trazer toda semana. E a gente trouxe uma notícia aqui que eu queria... Excêntrico, então é sobre política. Ah, tá bom. Pode ser também. Hoje em dia a nossa política é mais ou menos por aí, né? Vamos falar de um cara que ele é muito midiático, ele é marqueteiro, ele gosta de aparecer, embora eu acho que ele nunca tenha trabalhado na vida. É um playboy muito conhecido, né? Se chama Chiquinho Scarpa. Ele veio à tona nos últimos dias em mais uma notícia no Conde Chiquinho Scarpa. Conde Scarpa. Não sei Conde da onde, né? Conde da Visconde, eu acho. É, Visconde. Né? Então o Chiquinho surgiu aí nos sites, nos portais, inclusive portais de jornalismo, não só nos de fofoca, né? Revelando aí a fantasia sexual inusitada de sua namorada, chamada Fernanda Rios, que deve ter, no mínimo, uns 40 anos mais, deve ser 40 anos mais jovem que ele. Então, só aí já dá para ver uma situação bem interessante, né? Então, vou ler um pedaço da notícia aqui para a gente poder discutir em cima. Chiquinho Scarpa escancarou a intimidade com a namorada, a advogada Fernanda Rios, em uma transmissão ao vivo com o humorista Marcelo Zangrande. O Conde, como disse o Olivan, 68 anos, revelou que a parceira tem uma fantasia sexual atípica. Abre aspas pro Chiquinho. Antes de transar, eu tenho que colocar a roupa do Pateta, disse. O empresário contou que ganhou um pijama inspirado no personagem da Disney, criado em 1932. Abre aspas de novo. É um pedido dela. Deve ser o único caso no Brasil que a mulher pede para o cara se fantasiar de Pateta na hora H. E aí, gente, o que a gente pode falar do seu Chiquinho Scarpa? Lembrando que Chiquinho Scarpa, há alguns anos, surgiu na mídia também com uma notícia da história que ele ia enterrar o carro dele, que era um baita carro, né? Eu estou até aqui com a notícia que é um Bentley, que é um carro avaliado em $1,5 milhão. Ele mandou os caras abrirem uma cova no pátio de sua residência, de sua mansão em São Paulo, lá nos Jardins, né? Então tem a foto até aqui de uma cova gigante que foi aberta em meio ao seu pátio, né? E o carro colocado ali já na posição para ser levado à cova, né? Ele ia enterrar o seu carro, né? E avisou toda a imprensa, daí toda a imprensa foi para lá, enfim, né? Para ver essa situação inusitada, como é que o cara vai enterrar um carro de $1,5 milhão, né? Avaliado em $1,5 milhão. Daí quando ele chegou lá, obviamente tudo não passava de uma jogada de marketing, né? Ele daí foi um marketing positivo, na minha opinião, né? Ele aproveitou a presença da imprensa toda para dizer que era hora da imprensa apoiar a campanha de doação de órgãos. Então até abre aspas aqui do Chiquinho na época: eu fui julgado por querer enterrar uma Bentley, que é um carro de $1,5 milhão. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas enterra coisas muito mais valiosas que meu carro. Elas enterram corações, rins, fígados, pulmões e olhos. Nesse ponto ali ele fez um marketing positivo, mas não é uma tradição Chiquinho.
O Chiquinho, ele gosta de aparecer sempre, quanto mais ele puder aparecer, melhor para ele, né? O que vocês acham do nosso amigo Chiquinho Scarpa do Conde, hein, Wagner? De repente surge, né, uma nova jogada de marketing, não consigo nem imaginar ainda. Talvez os mais... Patrocínio da Disney. Não vai sair o canal de streaming da Disney aqui no Brasil, né? Pode ser isso. Imagina o cara botando ali a cabeça do Pateta ali, né? E a roupinha do Pateta, dizer, meu amor, tô pronto, vamos lá. Mas essa tal namorada dele, né? Eu lembro de ter assistido a matéria, inclusive, que passou no Fantástico no ano passado, no final do ano passado, que era sobre o termo lá que eles usam, tal do Sugar Baby, né? Que ela foi uma das personagens da matéria, ou a personagem principal, que ela contava que ela tinha homens muito ricos e tal, que eles pagavam as coisas para ela. Que na época a Globo também tinha uma novela que tinha lá uma situação que envolvia tal da Sugar Baby, Sugar Daddy, né, também. Que era até o Zé de Abreu, o personagem do homem rico, né. E ela, além de aparecer lá, né, e ter um cara mais velho agora namorando, ela recentemente também confirmou que fez um curso para fisgar marido rico. Então... então era ela, eu já vi isso na matéria. Ela é uma profissional do ramo, parece, assim, de uma certa forma, né? Espero que o relacionamento dele seja verdadeiro, mas, né, tudo há de crer que seja só uma jogada de marketing, realmente. Olivan, o Chiquinho Scarpa, será que trabalhou alguma vez na vida, cara? Ele só viveu de renda da sua família, enfim, né? Porque ele é um bom vivan, né? Sim, ele teve muita participação em programa humorístico, né? Ele participou aí algum tempo atrás, não me lembro daquilo, mas ele era bem... Mas, sobre a roupa de Pateta, é só colocar uma roupa de cidadão comum brasileiro, que ele já tá vestido de Pateta, né? Agora tem que ver quem é o ativo, o passivo da situação aí, Opa! Porque, sei lá, tô desconfiado. Mas a gente não tem que fazer, né? Cada coisa que não tem sentido. Mas o Wagner falou, pode ser uma jogada de marketing aí para alguma coisa da Disney aí que vai vir. Será? Vamos ver. Pode ser. Daqui a pouco tá vestido de Darth Vader também, aí, né? Porque a Disney comprou os direitos, né, do Star Wars. Não é difícil não, viu? Eu tenho aqui eu tenho uma matéria, eu peguei só um trecho, assim, começou a me dar ânsia aqui, aí depois eu parei. Ele falou que nunca foi no cinema na vida, né? E ele conhece um dono de cinema, que assim que o filme chega pra ele no cinema, o cara leva uma cópia pra ele. Quer dizer, pirataria isso daí, né? Do Chiquinho Scarpa, pra assistir na casa dele. Pô, isso aí... pirataria, né? Calça, paletó, camisa, tudo feito sob medida pra ele. Só compra tudo fora do país, só roupa de marca. E nunca foi no cinema, no teatro, supermercado, padaria ou loja no Brasil. Ele tem uma equipe lá, tem uns 2 lá, 3 lá, que vão fazer as compras para ele. Eu vi uma vez que ele tinha uma cueca para cada dia, não sei se da semana ou do mês. E daí ele disse, mas como é que você sabe? Não, eu anoto aqui, boto na sequência, eles botam na sequência para mim e eu vou usando. Tem ali as divisórias ali. Essa aqui é a cueca do dia 1, dia 2, dia 3. Até o dia... E tem todas iguais, assim, brancas, de um determinado modelo.